Bom dia, turma. Vamos iniciar mais uma aula online. Nossa aula de hoje será de história. Vamos para o nosso primeiro tópico. O que é história? É a ciência que se dedica a investigar o passado da nossa humanidade e a nossa evolução enquanto indivíduos que convivem em sociedade. Quem estuda a história é o historiador. Ele investiga e interpreta os acontecimentos ocorridos no passado, buscando resgatar a memória da humanidade. Se a gente pegar como exemplo o povo judeu, então, como se resgata a memória do povo judeu? A gente, através de fotografias, através de filmagens, né? E temos acesso àquele livro que eu te levou para a sala de aula, que é o Diário da Anne Frank, que era uma menina judia, que viveu na Segunda Guerra Mundial e contou os acontecimentos, como foi a rotina dela, como foi o acontecimento da guerra, como ela passou por esse momento. Então, é um diário riquíssimo em informação que nos relata sobre a Segunda Guerra Mundial. E o historiador é aquela pessoa que investiga esses fatos, investiga os diários, investiga os documentos, investiga as fotografias e nos traz toda a informação para que a gente resgate a memória da nossa humanidade, no caso do passado. As fontes históricas, antigamente, eram só consideradas as escritas, mas hoje percebemos que não, qualquer forma de registro pode ser considerada uma fonte histórica. As orais, por exemplo, são depoimentos, cantigas, narrações de história. Quando uma vovó fala assim pra gente, isso aconteceu no meu tempo, na época da ditadura militar, e assim, esses fatos da história que os nossos avós contam, que os nossos pais contam, como era a mesquita quando eu era criança, isso são relatos, isso são fontes orais. As escritas são cartas, jornais, documentos oficiais. O Diário da Anne Frank é uma fonte escrita. Iconográficas são fotografias, pinturas como quadros, selos, materiais, roupas, moedas, joias, tá? Então, daqui a alguns anos, as nossas roupas, a nossa moeda, isso serão fontes materiais para as pessoas que estiverem, para as próximas gerações. Arquitetônicas são monumentos, casarões, prédios importantes como igreja, museus, tá? São fontes arquitetônicas. Vamos para o nosso próximo assunto, período paleolítico. Os hominídeos eram nômades. Quem eram os hominídeos? Os homens que viviam nesse período, tá? Por que nômades? Porque eles não tinham uma moradia fixa, eles viviam mudando de um lugar para o outro, porque eles não possuíam habilidades necessárias para a agricultura. Então, o que eles faziam? Eles consumiam todos os recursos naturais daquela região, do qual eles estavam fixados naquele momento, tá? Eles pescavam, eles caçavam, eles colhiam, e aí quando se esgotavam esses recursos naturais, eles passavam por uma outra região. Então eles iam em busca de comidas e alimentos. Homens da caverna, por que esse termo? Porque os homens, nessa época do período paleolítico, o clima na Terra era muito severo, as temperaturas no nosso planeta eram muito baixas. Por isso, os hominídeos se abrigavam nas cavernas, mas não só por conta da temperatura, mas também para se proteger dos animais selvagens. Pinturas rupestres. Esse período, ele também é definido de pré-história, porque ele antecede o aparecimento da escrita. Então, acreditavam que os hominídeos não tinham um tipo de linguagem e comunicação, porque não tinha escrita. E aí, depois, com muitos estudos, descobriram que não, existia sim uma comunicação entre eles. Eles tinham um tipo de linguagem mais diferente da escrita. Qual era o tipo de linguagem que eles tinham comunicação? Era através das pinturas rupestres. Essas pinturas, elas ficavam nas superfícies, são desenhos das cavernas, e ali eles colocavam sobre rituais, sobre cerimônias, sobre a colheita, tudo que eles passavam em suas rotinas, seu cotidiano, era retratado nessas figuras, nessas pinturas nas paredes. A descoberta do fogo servia para afugentar os animais e aquecer e cozinhar. Ele foi descoberto de maneira natural, por meio de raios. Depois, os hominídeos descobriram que com o atrito de duas pedras, se saiu uma faísca e ali conseguia se produzir o fogo. E também através de pedaços de gravetos
que entravam em atrito também, saíam faíscas e assim eles produziam fogo. E foi dessa forma que eles conseguiram dominar o fogo. A invenção das ferramentas. Esse período foi marcado pela invenção de utensílios feitos de pedra. Como era essa pedra? Ela era afiada, não era uma pedra modeladinha, sabe, bonitinha, não. Ela tinha suas afiações, né? Ela não era bem modelada, vamos dizer assim. Então, os objetos eles eram feitos de pedra, que é essa pedra, né? Madeira, dentes e ossos de animais. E mesmo assim, eram precários. A gente chamava de ferramentas rudimentares, porque não, ela servia para eles naquele momento, tá? Mas eram bem com materiais que eles tinham naquele momento ali naquela região, então era bem precário. As ferramentas eram rústicas, mas serviam para caçar, para preparar alimentos e proteger o grupo. Quais eram essas ferramentas? Martelos, lanças, machados e etc. Próximo tópico. Ainda assim, no período paleolítico, gente, aí nós temos algumas gravuras. Nós podemos perceber na primeira gravura que nós temos a pintura rupestre, né? Como eu falei, que ficavam nas cavernas. No meio, nós temos a gravura de algumas ferramentas. Olha que você pode observar a pedra como que ela é bem afiadinha, né? Ela não tem só modelagem, ela não é bem polida. Ela é, assim, bem rústica mesmo. E na última gravura, nós temos os homens se abrigando em suas cavernas com o auxílio do fogo. Período Neolítico. Desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Com as temperaturas mais amenas, os hominídeos perceberam que as sementes dos alimentos que eles coletavam poderiam germinar. Tá? Então, lembra que no Paleolítico a temperatura era muito severa, era muito frio, tá? Eles não tinham essa habilidade de cultivar. Já no Neolítico, sim, eles perceberam que dava para plantar, que dava para cultivar, então eles desenvolveram a habilidade de cultivar alimentos. Tá? E transformaram a agricultura em sua principal forma de subsistência. Ou seja, eles plantavam para sobreviver, para se alimentar. Tá? O que antes eles esgotavam o recurso daquela região, agora não. Eles têm a sua residência fixa, então eles plantam a sua hortinha ali e eles utilizam de tudo que eles plantaram, tá? Eles domesticaram alguns animais, como cabras, bois, cães e entre outros. Sedentarização. O homem se fixou definitivamente em um local e se adaptou às suas necessidades, tendo como base a economia produtora. Foi o que eu acabei de falar. Então, ele mesmo está produzindo seu alimento, que antes ele não fazia, né? Ele só esgotava aquele ambiente e acabou. Hoje não, agora ele produz o seu alimento. Então, as coisas mudaram do Paleolítico para o Neolítico e aí trouxe a sedentarização, porque ele precisou, a partir do momento que ele tem uma horta, que ele planta, ele precisa fixar naquele local. Porque quando a gente planta, a gente tem um tempo para colher. Então, ele precisava se fixar ali, tá? Surgimento das primeiras aldeias e aumento da população. Com o sedentarismo, surgiu as comunidades, as pequenas aldeias, tá? Como casas de madeira, pedra e barro. Elas eram cobertas por folhas secas, dando origem às primeiras vilas agrícolas. Então, a necessidade de se fixar no local, ele precisou se organizar, né? Porque antes, no Paleolítico, eles viviam mudando, então não existia toda uma organização. Eles se comunicavam entre eles, mas não tinha essa organização. A partir do momento que eles fixam num ambiente, eles precisam ter uma organização social, econômica, política, tá? Então, houve essa organização para que funcionasse em comunidade. A divisão do trabalho com o objetivo de promover o funcionamento da aldeia, onde cada integrante tinha a função específica de caçar, de plantar, de produzir armas, ferramentas, tecer, etc. O que no Paleolítico também não existia essa divisão de trabalho porque era coletivo. No Neolítico há essa necessidade, como eu falei, houve as aldeias e as pessoas precisavam se organizar. Então, houve uma divisão de trabalho. Os homens tinham um tipo de trabalho, mulheres outro tipo. Houve uma especialização no trabalho. Trazendo para os dias atuais, hoje nós temos uma divisão de trabalho. Dentro de um hospital, cada um tem a sua função,
né? Dentro de uma escola, cada um tem a sua função. Então, precisa se dividir, especializar o trabalho para que ele funcione, tá? Vamos para o próximo. Continuando no período neolítico, nós temos algumas ferramentas. A gente pode perceber a diferença das ferramentas do paleolítico, né? A pedra, como é polida, é uma pedra que tem um acabamento melhor, né? Diferente do paleolítico, que é uma pedra sem formato. É afiada, mas não tem um formato lisinho. Essa já tem um formato mais lisinho. Já é uma técnica diferente. E nós temos aqui ao lado uma imagem de uma aldeia. Nós temos um homem com uma enxada, animais próximo dele. Lembra que eu falei que eles domesticaram alguns animais? Mulheres trabalhando, homens trabalhando, casas ao fundo. Então, houve essa sedentarização para que o homem conseguisse desenvolver a agricultura e desenvolver todo o procedimento deles. Aí nós temos os pontos importantes do Paleolítico e do Neolítico. O Paleolítico é a idade da pedra lascada. A principal atividade era caça, pesca e coleta de frutos. Eles eram nômades, lembra que eu falei? Que eles não se fixavam no lugar, estavam sempre se mudando. A descoberta e o domínio do fogo foi um fato importante. E a arte rupestre. Já no Neolítico, nós temos a idade da pedra polida, que é uma pedra com acabamento melhorzinho. Se a gente pode observar, aqui nós temos a pedra de cima, é a pedra do período paleolítico, que é a lascada. Você vê que ela tem uma pontinha, ela é afiadinha, mas ela não tem uma forminha definida, uma forma... Ela é bem diferente do Neolítico, que tem uma estrutura melhor, que está com acabamento melhor, tá? Qual era a atividade mais importante? Era a agricultura e a criação de animais, que falamos sobre isso, que era de subsistência, né, para que eles sobrevivessem. O sedentarismo, que quando eles começaram a fixar-se em um local, né, não mais mudar, porque não havia mais essa necessidade, já que eles já dominavam a técnica da agricultura. A formação das primeiras aldeias, com o sedentarismo, vem a formação das primeiras aldeias. E a divisão do trabalho, que eu acabei de falar, que era necessário haver uma especialização, uma divisão do trabalho para que funcionasse. Então, nosso exercício da aula será no livro de História, páginas 280 e 281. Qualquer dúvida, me procurar para perguntar, mas dá uma lidinha no texto, rever o vídeo e qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima aula.